Quando você parar a gravação, aí eu pego o link e disponibilizo. Bom, então a curva de nível, né, a gente chegou a iniciar a aula e falar um pouquinho do que seria, falar algumas características, né? Então agora a gente vai aprofundar um pouco sobre o assunto da curva de nível, certo? Bom, então passou porque estava no final. Bom, vamos lá, olha aí. Curva de nível. A pergunta o aluno sempre faz: como, professor, como que eu faço a curva de nível? Né? Porque eu sempre pego ali o projeto pronto, a curva de nível já com o mapa, né? A carta topográfica ali com a curva feita e tal. Como que ela é feita? Como é que ela é constituída? Bom, a gente tem diversos métodos e também temos diversos equipamentos para fazer a curva de nível, tá? Mas o interessante para vocês é a leitura da curva de nível, né? Vocês não são topógrafos, vocês não são engenheiro cartográfico, então vocês não irão construir uma curva de nível. Apesar que, dependendo do trabalho, né, se for fazer um trabalho de pequeno porte, às vezes o próprio engenheiro aí civil vai ter que fazer o levantamento topográfico do campo. Então, às vezes você tem um trabalho pequeno ali que você quer fazer, não tem dinheiro para pagar, e aí você mesmo pode utilizar algum tipo de método e fazer o levantamento topográfico, tá? Aqui nós temos essa imagem aqui, essa figura, tá? É o perfil topográfico do Pão de Açúcar. Então, aquilo que vocês fizeram, né, de pegar o perfil topográfico lá no Google, tá vendo? Traçou uma linha praticamente em cima ali do Pão de Açúcar, certo? Que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui retinha. Traçou essa linha e pediu para fazer o perfil de elevação e obteve esse perfil aqui, que é o perfil do Pão de Açúcar. Então aqui a nossa curva, ela está variando de 50 em 50 metros, né? Olha lá, curva de 50, curva de 100, curva de 150. Nós já aprendemos que existe uma análise que eu posso fazer, que eu identifico por onde a água vai descer, certo? Por onde ali a drenagem vai buscar o caminho natural. Olhando essa imagem aqui do Pão de Açúcar, vocês diriam que a água aqui vai descer por onde aqui? Qual direção aqui? Norte, leste, oeste, sul? Aqui fora da praia de fora, praia da Urca, por onde que a água desce aqui? Vai descer pelo meio aí, ó, onde a barriguinha da curva. Mas barriga tem um monte, né? Barriga tá para onde? Então, vai cair para a direita, olhando o outro lado ali do Morro da Urca, direita para baixo. Aqui tá falando Enseada de Botafogo, aqui é isso? Direita para baixo, é isso? Não, Alan, eu tô falando no sentido, você não falou que a água tem que escoar no sentido da barriga da curva de nível? As barriguinhas aí da curva de nível. Sim, foi isso mesmo. Mas na parte côncava ou convexa? Aí eu esqueci. É porque eu não tenho como te mostrar aqui o meu Tá. cursor, mas Alguém pode ajudar aí ela? vai descer ali no Morro da Urca, ó, e vai descer aqui pelo meio. Tá, pelo meio, tá falando aqui, onde eu tô passando o cursor? É isso? Ou aqui? Não, aí não. Aonde? Aqui? É, você falou que se chover, onde a água vai escoar, não é isso? Então, onde a barriguinha tá voltado para cima, não é isso? Então, Por isso que faltou isso. você falar. Porque barriga aqui também tem. Só que aqui tá para baixo. Aqui a barriga tá para cima.
né? Foi o que eu tentei simplificar quando a gente fala de côncavo e convexo, certo? Então, Certo. nesse, Então, a água vai escoar por aí. nesse caso aqui, ó, a barriguinha é a parte convexa. A parte convexa está para cima, para o morro. Então, olha só, toda essa parte aqui, ó, convexa, que se a gente fosse em campo, isso aqui seria côncavo, né? Então, na carta, ela fica convexa em relação ao topo, se a gente está utilizando o topo como referência, porque eu quero saber de onde que ela está caindo e vai descer, certo? Então, aonde a barriguinha está apontando para cima, é por onde a água vai escorrer. Então, seria aqui, ó, nesse trecho aqui, né? O Morro da Urca ia chover e a água ia vir para cá, para a Enseada de Botafogo. Isso nós já vimos, né? Lá no início. Então, olhando a curva de nível, eu tenho que perceber isso. Outra coisa que nós estudamos é a questão de estar mais próximo, de ser mais inclinado e estar distante, ser mais plano, certo? Olha aqui, ó. Olha a subida aqui. As linhas estão bem próximas uma da outra. Mas, professor, você não mencionou que a linha, a curva de nível, ela é uma linha imaginária que são equidistantes entre si? Por que que aqui está coladinho uma na outra? Alguém sabe explicar? Que a altura é mais Porque inclinada. a distância aí é vertical, não horizontal. Isso, muito bem, né? Eu não vi quem falou, mas excelente. Se a gente pensar no eixo X e Y, a gente vai se confundir. Tem que lembrar que a curva de nível, ela é sempre relacionada a Z, certo? É sempre a altura. Então, aqui, essa altitude é diferente, mas a distância entre uma curva e outra é a mesma. Só que, como eu estou subindo, né, essa inclinação vai me dar uma proximidade entre as curvas, ok? Então, bem tranquilo de entender a carta topográfica. Quando eu olho esse desenho aqui, eu sei onde é plano, eu sei por onde a água desce, eu sei o que que é morro, certo? Se tiver a cota. Aqui poderia ser um vale, né? Poderia ser um vale com duas depressões. Só que eu sei que isso aqui está subindo porque o topo está cotado. Bom, além dessa curva de nível aqui tradicional, né, o perfil de elevação que a gente já fez no Google, existem também o mapa ipsométrico. Isso aqui é um mapa ipsométrico, é uma imagem, certo? Derivada de sensoramento remoto. Isso aqui, né, a gente está na região sudeste aqui, né? Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, o Google utiliza esse conceito aqui para mostrar a elevação da região que você está estudando. Por isso que não é muito usual, né? Não é usual, na verdade, para trabalhos científicos e trabalhos profissionais, já que essa imagem de ipsométrica, né, ela é para o mundo inteiro. Então, a qualidade dela, de escala, né, de resolução, ela é voltada para o mundo e não para um local. Então, você não pode pegar e traçar aquele perfil que vocês fizeram no terreno de vocês e validar aquilo como se fosse oficial, tá? Porque o erro, o pixel que é utilizado para essa imagem, tá? Que deriva do SRTM, do modelo digital de elevação que é da NASA, eu já falei para vocês, ele é de 90 metros, isso é, um pixel de 90 por 90. E ali naquele pixel tem um Z. Então, para o planeta, ele é ótimo, né? Para o mundo inteiro. Agora, para uma localidade, ele não serve. Então, é claro que o Google ele vem aperfeiçoando isso, tá? Mas a base para ter o perfil de elevação do mundo inteiro que o Google usa é esse modelo SRTM. Então, aqui, ó, o que está mostrando é, ó, aonde está vermelho, bem vermelho, né? Marrom aí bem escuro, vai de 1.200 a 2.000, quase 900 metros. E o azulzinho claro está de 0 a 100 metros. Então a gente pode perceber, né, que aqui o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, praticamente todo não tem uma altitude aí mais do que 100 metros, né? É bem pouco, o estado todo está abaixo de 100 metros. Então a gente já sabe que essas regiões aqui, se tiver mesmo a elevação do nível do mar,
essas regiões aqui vão sofrer, né? A Baixada Santista aqui em São Oi! Paulo. Oi? Foi sem querer? Quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então aqui a gente tem, eu falo pro meu amigo, né, lá na padrinho da minha filha, ele tem uma casa em Praia Seca, em Araruama, acredito que todo mundo deva conhecer, e eu falo para ele que talvez o neto dele ou o bisneto não consiga mais usufruir da casa, né? Porque a região dos lagos nada mais é do que aqueles lagos, eles são oriundos do recuo do mar, né? O mar, todo mundo fala, né? O mar, o sertão vai vai virar sertão, não tem aquela música. Nós estamos num período geológico que a maioria dos cientistas fala que o mar está recuando. Isto é, quer dizer, que houve o recuo. Na verdade, tem uma discussão, desculpa, a maioria fala que está aumentando, né? Mas existe alguns cientistas que falam que a gente estava recuando. Então, houve o recuo, aí o pessoal fica discutindo se está recuando ainda ou se já está voltando, se está aumentando o nível do mar. O aquecimento, por isso que tem gente que refuta a teoria do aquecimento global, porque fala que é uma coisa natural. O planeta ele já aqueceu e já ficou frio várias vezes, tá? Tem evidências disso, de gelo no sul do Brasil, tá? Rio Grande do Sul e Paraná, você tem marcas de gelo, calotas, né, de gelo na rocha, tá? Devido ao processo de erosão do que o gelo provoca na rocha. Então tem evidências lá no sul. Então quer dizer que o sul do Brasil ele já teve congelado. E assim como o Canadá, né, e Estados Unidos, também já teve gelo em grande parte da sua região. Então, se houver o aquecimento global, mesmo se estiver nesse período, a gente vai ter um processo de alagamento de várias regiões aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também São Paulo, tá? E aqui nesse mapa hipossométrico você consegue ver. Existe um estudo da COP que eles fizeram a projeção para 2100, se eu não me engano, considerando a taxa de aquecimento e a elevação do nível do mar. Vocês podem pesquisar na internet aí que vocês vão achar isso. Quem mora aí na Zona Sul, né, no Rio de Janeiro, pode, até na região dos lagos, tem lá um projeto que mostra o que vai estar alagado até em 2100, se continuar com a projeção. Então, aí quem tem imóvel aí já pode ver que poderá ter a sua casa alagada, né? O que acontece em Atafona. Vocês conhecem Atafona? O pessoal conhece Atafona aí no norte do estado do Rio de Janeiro? Não? Vão participar aí, coloca pelo menos no chat lá, né? Nunca nem ouvi falar. Eu não conheço, nem sei o que é isso. Não conhece Eu fiz um Atafona? trabalho de campo. Fez um trabalho de campo lá? Sim. Isso E Rio das Ostras também. Ah, legal. Então, Atafona, quem fez o trabalho de campo lá foi pela faculdade? Você é da Veiga de Cabo Frio? Não, foi pela Faculdade Federal, foi da UF. Em Geografia. Fazer engenharia, eu fiz Geografia. Ah, tá. Legal. Então, o trabalho de campo é bem bacana, né? Atafona é um município que fica no norte do estado. Não é município, né? Atafona, na verdade, é uma localidade. Ele fica ali no norte do estado e o mar, ele já pegou parte da área de Atafona, né? Todas as casas ali de frente para o mar avançou. E então essas casas hoje estão embaixo do mar, né? Tipo o Atlântida, a cidade perdida. O mar já avançou lá. Claro que lá o fenômeno não está atrelado somente à elevação do nível do mar, né? Tem isso que o pessoal fala, mas lá tem a questão do sedimento, né? Das represas que foram construídas no Rio Paraíba do Sul, e aí deixou de levar sedimento para aquela região, e o mar começou a avançar, enfim. Tem outras explicações, tá? Mas, enfim, eu consigo, então, identificar com o mapa hipossométrico, que é a partir da elevação. Tá? Isso é uma outra maneira também de representar o relevo além da curva de nível, tá? O perfil topográfico, então, também nós já fizemos isso. O perfil é esse que vocês fizeram no trabalho, né? Eu traço uma linha e pego
o ponto cotado em várias linhas, e uma outra maneira de representar o relevo é através de pontos cotados, somente os pontos, né? Então, dependendo do terreno que eu quero, para fazer a curva de nível, eu vou lá e faço o levantamento de vários pontos cotados, e assim consigo representar o relevo. Quanto maior a curva de, quanto mais pontos eu pego do terreno, mais eu consigo representar ele como real, né? Eu consigo chegar mais próximo do real, tá? Então essa é a ideia de representar o relevo. Eu tenho aí algumas possibilidades. A curva de nível, ela é a mais usada, já que era mais fácil de ser levantada, né? Você consegue aí através de instrumentos simples, você não precisa de nada muito robusto para poder fazer a curva de nível, né? Não precisa, com equipamento simples você consegue levantar. Tem várias pessoas na internet, principalmente pessoal que trabalha na agricultura familiar, né? Pessoal que faz o levantamento da curva de nível. A gente vê isso lá desde os estudos no ensino fundamental, né? A gente pega a plantação de arroz na China, lá na Ásia, que são feitos em terraços, né? Em forma de curva de nível, que é para poder evitar o processo erosivo, né? A gente faz os terraceamentos. Então, se você tiver o conhecimento da curva de nível do terreno, você consegue planejar melhor a agricultura, questão de drenagem, se você tiver que fazer um lago artificial, né, uma área para os animais tomar banho, beber água, isso tudo deriva da curva de nível. Então a curva de nível ela é a forma de representar o relevo através de linhas imaginárias de ponto de igual altura. Aí cota ou altitude. Aí eu aproveito para perguntar, você sabe a diferença de cota e altitude? Alguém sabe a diferença, sim ou não? Eu Cota não sei. e altitude. Não. Beleza. Então, a cota, aqui, né? Altitude. Oi? Então, a altitude seria da superfície até o nível, ao contrário, não sei, não lembro direito. É da vertical, da superfície da terra até a elevação. É isso ou não? Bom, a altitude, né? A altitude, a gente leva ela em consideração o nível do mar, né? Tu vê quando o time vai jogar fora aí, né? Jogo na Libertadores, aí o pessoal fala, vai jogar tantos 1.000 metros de altitude, né? Ele está levando em consideração o quê? O nível médio dos mares. Quando a gente fala de cota, a cota é uma referência, pode ser a altitude, tá? Que aí eu vou chamar de altitude, que eu estou levando em consideração o nível do mar. Quando eu falo cota, eu tenho uma referência que eu criei no terreno. Então a cota ela deriva de uma referência que eu estabeleço. Então quando eu pego um terreno e eu vou fazer a curva de nível, né, dentro do terreno, eu vou pegar um ponto ali de referência que eu posso pegar. Normalmente o pessoal pega o ponto mais baixo, né, do terreno, ou pega até mesmo ali o ponto que vai ser a entrada do terreno, né? A entrada faz todo o levantamento e aí vê se eu tiver negativo, quer dizer que é um ponto mais baixo do que a rua, né? Então você usa ali a rua como referência e aí você vai fazendo a cota dentro do terreno. Aí você sabe os pontos que você tem abaixo da rua dentro do terreno. Então essa é a diferença de cota para altitude, tá? Aqui então tem um desenho, né? Como é que eu faço para construir a curva de nível. Eu vou fazer as seções paralelas, né? Equidistantes entre si. Aí a projeção ortogonal no papel. Tá aqui, né? Como se fosse o pão de açúcar aqui também. Então é dessa maneira que a curva de nível é representada. Bom, e aí por que curva de nível? Porque o nosso planeta ele sofre o desgaste natural, né? Durante aí a sua evolução. Então a gente tem a curva de nível derivada
dos processos de intemperismo e erosão, correto? O Pão de Açúcar, ele poderia ser uma espécie de um planalto, né? Ou uma chapada, alguma coisa do tipo ali no Pão de Açúcar. Contudo, através do processo, né, ao longo dos anos de intemperismo e erosão, o morro do Pão de Açúcar foi ficando com aquele formato, certo? Então, quando você encontra, olha aqui no slide, né, uma curva de nível, assim, que não é uma curva, aqui um quadrado de nível, vamos dizer assim, que está representando a pirâmide, você sabe que não é uma forma natural. Então, se você tem uma planta topográfica e você observa que existe uma formação regular naquela imagem, vamos dizer assim, não curvilínea, está dizendo que houve a intervenção do homem ali em algum momento. Então, professor, mas aqui é uma pirâmide, né? Como é que isso pode aparecer? Bom, por exemplo, uma pedreira, né, que você faz ali a retirada, então ela vai aparecer um paredão e normalmente você vai tirando ali aquela pedreira, o material, deixando ela mais reta, né? Então pode aparecer em algumas formações. Naturalmente, devido ao desgaste, as rochas, né, a formação do nosso relevo, ela vai ser em formato de curva. Então, por isso, curva de nível, tá? São essas formas mamelonizadas, né? A menina, não sei, desculpa, quem fez aí, quem foi da geografia, não sei se chegou a concluir a faculdade, mas deve ter estudado isso, né, em geomorfologia, estudo das formações geológicas, então, por isso a gente trabalha com curva de nível, tá? Terreno natural. E aí, equidistante entre si. Como eu mencionei, a curva de nível, ela necessariamente são equidistantes. E isso, então, traz esse entendimento, né, fácil de quando eu olho para saber se está muito inclinado ou não, porque a distância é sempre a mesma. Professor, eu vi ali que no outro exemplo o senhor falou que a curva estava variando de 100 em 100 metros. No outro eu já vi que a curva estava de 50 em 50 metros. Qual é o padrão? Bom, o padrão vai depender da escala que você está trabalhando. Então, lá na NBR, tá? Naquela NBR que nós estudamos na aula passada, a 13.13.3, vem dizendo, aqui tem uma tabelinha, um resumo, né, do que se pede em relação à equidistância. Então, existe um padrão de acordo com a escala que você está trabalhando. E aí, a partir dessa escala, você vai fazer a sua curva de nível. Mas, normalmente, ela vai variar numa escala de 5 ou de 10. Então, você aumenta a curva de nível de 10 em 10 ou de 5 em 5, tá? São esses números redondos, a equidistância entre elas. Até aí, ok? Beleza? Bom, as características. Na aula passada, na primeira aula, na verdade, né, eu cheguei a falar sobre, né, a característica da curva de nível, por que estava mais escura, igual nesse caso aqui, ó. Então, essa linha mais escura aqui, acredito que todos estão visualizando, é o que a gente chama de linha mestra. A linha mestra, olha lá, ela é cotada e ela é mais espessa. Então, numa carta topográfica, eu já consigo identificar de cara a curva mestra e nela eu já sei qual é a unidade de medida que está... Unidade de medida não, né? Porque pode ser metro, mas enfim, quilômetros. Mas eu consigo ver a medida, a cota do lugar. Tá? Ela está direto na minha curva mestra. Então, olha lá, a minha curva mestra, ela vai variar numa distância de múltipla, né, de 5 ou 10 metros. Então, eu tenho aqui, ó, minha curva mestra aqui, né, 760, e aqui eu tenho a 755, tá? Então, aqui 755, 756, 57, 58, 59, 60. Então, variando aqui de 5
a 5, né? A minha curva mestra. E aqui variando de 1 em 1. Então, ela está sempre cotada, tá? No topo aqui, né? Vocês podem perceber que ela está aparecendo também aqui no topo. E a minha curva intermediária, que são essas linhas... Só um instantinho. São essas linhas que são... Muito bom. Pega um cara logo, papai. Tá? De plástico, aquele de plástico azul. Desculpa, gente, meu filho aqui chegou aqui. Então, essa linha intermediária, tá? São essas linhas mais clarinhas, com uma espessura, né, menor, que também são equidistantes, isso prevalece. Professor, e essa meia equidistância, que linha é essa? Bom, são linhas, quando eu pego um terreno muito plano, se eu não colocar, né, igual que teve terreno que a gente pegou de exemplo lá no Google, que tinha 1 metro de desnível, né, do ponto mais alto para o mais baixo. Então, imagine representar isso na planta topográfica. Você vai ter uma linha, se você botar de 1 metro, são 2 linhas. Uma lá embaixo, outra lá mostrando a curva de nível. Então, às vezes, quando está muito plano, eu preciso utilizar a meia equidistância, tá? Isso é em terreno que tem uma... é muito plano, né? Que não tem muita ondulação ou variação de desnível dentro do terreno. Numa planta topográfica colorida, a linha, pelo padrão da cartografia, elas são apresentadas no tom marrom ou sépia. E aí, quando ela é monocromática, ela é apresentada em linha preta, tá? Então, existe um padrão cartográfico, a gente costuma ver isso nos mapas, né? Por exemplo, quando você pega um mapa, uma planta, uma carta topográfica, né? Isso também tem diferença, mas aí é mais em cartografia, né? O que é um mapa, o que é uma carta topográfica, o que é uma planta, né? Tem diferença aí, principalmente em relação à escala. Mas se você pegar uma carta topográfica ali e olhar uma linha em cor azul, o que aquilo significa? Vamos lá, vamos participar? Água. Isso, significa um curso d'água, né? Um rio, um córrego, alguma coisa. Então, assim como existe a convenção para rodovias, rios e outras, a gente vai ver isso também aqui, tá? Nosso próximo trabalho vai ser mais ou menos relacionado a isso. Você também tem uma cor voltada para a curva de nível, tá bom? Então, assim como o rio e rodovia, que você já consegue identificar só pela cor, também a curva de nível tem um padrão, tá? Isso é a norma. Bom, o que não pode acontecer na curva de nível? Ou o que é quase impossível, né? Porque vamos dizer assim, porque essa forma, obrigado. Essa forma aqui triangular não quer dizer que ela seja impossível de acontecer, né? Ela até pode. Agora, essas duas aqui de baixo, a curva de nível cruzar uma com a outra e ela ser interrompida aqui, ó, tá vendo aqui, vermelho aqui, outro pedaço? Isso é impossível de acontecer. Se tiver questão, aí quem for fazer prova, tem um monte de prova aí, né, gente? Pro DENIT agora, enfim, e aí cai em concurso, às vezes, algumas coisas dessa daí, né? A curva de nível, para o cara identificar onde está o erro lá. Então, a curva de nível, jamais ela se interrompe. Mas, professor, eu estou vendo aqui nesse quadrado que chega aqui e ela se interrompe. Bom, se interrompe porque a carta está nessa escala e delimitou, certo? Mas aqui a curva ela continua. E em algum momento ela vai se fechar, tá? Na carta representada dessa maneira aqui, isto é um erro. Professor, isso pode acontecer? Pode. Às vezes, na hora do arquivo do CAD lá, quem aqui nunca apagou uma linha sem querer no CAD? Ou mexeu na linha, né? Tá lá no CAD trabalhando, aí clicou sem querer, arrastou, tirou a linha do lugar. Que esse vetor aqui nem deveria estar quebrado, né? Deveria ser inteiro. Se eu arrastasse, eu ia arrastar tudo. Mas acontece que às vezes o arquivo, né, tá corrompido, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí você encontra uma cor de nível desse formato aqui, sabe que isso está errado.
Aí tem que verificar se esse aqui é o correto, se aqui é o correto para ajeitar, tá? Essa daqui em ângulo pode até acontecer, mas isso já diz que tem intervenção do homem, que o terreno está alterado, né? Ou que existe alguma coisa ali construída, tá? Pode acontecer isso, mas é bem difícil. Normalmente a curva ela vai ter esses ângulos aqui, né? Não um ângulo brusco igual a esse. Professor, Sim, boa noite. Tem uma coluninha cinza aí tampando uma parte da tela. tem o quê? Uma coluninha cinza. Isso, foi. Agora apareceu no outro lado, mas não sei se estava tampando alguma coisa. Aí, foi, obrigado. Ah, tá. Beleza. Bom, e aí então as duas curvas, né? Aqui também nunca se pode se cruzar, porque a curva de nível, né, gente? Como eu falei, é igual a plantação de arroz lá na China, no Japão, né? Na Ásia, no Vietnã, enfim, ela é aquele degrau ali. Então, como é que, se é um degrau, um tá lá em cima, outro aqui, como que um vai cruzar pelo outro? Não tem como, né? Igual aqui, ó, a linha de 100 e a linha de 95. Como que uma linha vai cruzar pela outra se eu estou na altitude 100? Altitude 100 menor do que 95 ou 95 maior do que a de 100? Não existe isso. Ah, professor, mas eu vi uma carta topográfica que a linha estava assim, ó, uma coladinha, parecia que estava cruzando a outra. Parece. Se você der um zoom, você vai ver que ela não está cruzando. Isso ali depende da escala que você está trabalhando, né? E quando ela está assim muito próxima uma da outra, quer dizer que você está diante de quê? Um paredão rochoso. É uma queda ali, né? Uma pedreira, uma cachoeira ali, igual a gente, né? Um véu da noiva, sei lá. Enfim, é alguma coisa que tem um paredão ali, tá? Porque não pode ficar uma linha sobre a outra. O que a gente já discutiu, né? E também falou sobre a questão de proximidade e afastamento de uma curva. Então, olha aqui, né? Isso é a curva de nível e aqui é a representação dela no plano. Então, olha lá, ó, 100 metros aqui e olha aqui a curva de nível de A a B. Aqui de A a B. 100 metros, certo? Em 100 metros, olha o que eu subi e esse aqui em 300 metros, olha o que eu subi. Né? Então, duas curvas aqui. Aqui eu tenho uma distância na horizontal e aqui eu tenho uma distância na vertical. Então é isso que tem que tomar cuidado. Às vezes o pessoal se confunde a curva de nível porque fica prestando atenção nisso daqui, ó. Pô, se a curva de nível é de tantos metros, eu andei 300 metros e a curva aqui, né, o terreno tá assim. Então tem que tomar cuidado porque a curva de nível está relacionada ao Z, como nós falamos agora no começo, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Bom, uma outra coisa que eu também já tinha mencionado, né? Não sei se foi, às vezes eu falo na turma de manhã e fico confundido se eu falei à noite, mas como que eu identifico se a curva está subindo ou está descendo? Olhando aí a imagem aí, vocês já mataram a charada? Lembra disso que eu falei? Vocês podem ver que a formação aqui é a mesma, né? Olha lá. Como que eu sei que é uma elevação e o outro é uma depressão? Como? Vamos lá, gente. Tá tão fácil que ninguém quer falar ou ninguém percebeu mesmo? Eu acho que é porque a cota menor tá dentro, né? Isso, muito bem. Eu não vi quem falou, mas é porque, não é nem porque tá dentro, né? Mas é porque tá cotado. Eu só sei se tá subindo ou tá descendo porque tem cota. Se eu tirar esses números daqui e falar para você, me diga, isso é uma elevação ou uma depressão? Você não vai saber, pô. Vai ser um chute. Não tem como saber se é uma elevação ou uma depressão sem a cota. Olha aqui do lado, né? Olha aqui o que eu tenho uma elevação aqui, olha a representação dela, que é justamente isso daqui. E olha aqui uma depressão, né? Um buraco, que eu tenho aqui uma caverna, uma exploração de minério. E olha como é que é a representação. Idêntica. Mas, professor, isso aqui não pode ser um fundo de uma baía? Não pode ser um fundo do mar? Sim ou não? Pode?
Ih, acho que eu vou ter que fazer uma enquete no WhatsApp, hein? Tem ninguém assistindo a aula, cara. Tá geral respondendo no chat, professor. Tá? Mas eu tô vendo aqui, tá aberto, não tô vendo nada. Então meu chat tá desatualizado? O chat parou aqui, como é? Hein? Que chat é esse que eu não tô conseguindo acompanhar aqui? Não tá aparecendo pra mim, não. Ah, tá. Agora apareceu. Tive que atualizar aqui. Apareceu aqui. Larissa respondeu, a Cíntia, né? Aline, Rodrigo. Ah, beleza, agora eu tô vendo. Então pode, né? Representar, poderia ser o fundo do mar, né? Bom, aí é uma pegadinha, né? Na verdade, não pode, porque a gente não está estudando batimetria, a gente está estudando curva de nível. O professor está sacaneando aí a galera, né? Gente, em curva de nível nunca vai ser mar, porque quando a gente estiver falando de mar de Bahia, a gente fala de uma outra coisa, de batimetria, ok? Fundo de lago, de mar, de Bahia, a gente usa as curvas batimétricas, ok? Não é curva de nível. Então, como a gente está estudando curva de nível, isso daqui não poderia ser um fundo de Bahia, tá? É claro que pela forma, pelo desenho que está aqui, que vocês estão vendo só a metade, assim como eu, né? Só esse pedaço. Se eu olhar assim, sem estar estudando, né? No caso que a gente está estudando curva de nível, poderia ser um fundo mesmo de uma baía, enfim, de um mar, né? Mas como a gente está falando de curva de nível, ela sempre se trata de uma área onde não tem presença de água. Quando a gente fala de fundo de baía, tá? A gente fala de batimetria, ok? É o que aquele cara que a gente chama de prático, né? O flanelinha de navio, o cara que fica mandando o navio passar por aqui, por ali, ganha pouquinho, né? O cara só fica direcionando o navio, quem não sabe fazer isso, né? Qualquer um pode aí, pessoal, é igual você pegar um carro e pedir para alguém estacionar. É igualzinho, né? Então, o cara que é prático, o que que ele estuda? Se você perceber, ali na Baía de Guanabara, onde tem o vão central, né, é onde eu tenho a parte mais funda, onde tem o estudo da batimetria e verificou-se que ali seria ideal para passar os navios, porque o navio tem uma coisa que a gente chama de calado. Alguém sabe o que que é calado do navio? A profundidade dele, né? Quanto ele vai até embaixo. Seria o inverso da altura. A altura para baixo. Isso, muito bem. É o quanto que fica submerso do navio, né? A parte que a gente não vê. Então, o calado do navio é o que fica abaixo da lâmina d'água, ok? E por incrível que pareça, que todo mundo pensa que é pequeno, mas não é. Ó, para vocês terem uma ideia, os navios que param na Baía de Guanabara, cara, deixa eu fechar a janela aqui, que tem um barulho da igreja aqui, como é? Não sei se vocês estão escutando aqui. Eu tive que voltar para o meu escritório, né? Porque o Wi-Fi fica aqui no escritório. E aí na aula passada teve aquele problema. Tu vê que hoje está fluindo, né? Minha voz não está travando, o slide está passando. Que eu tive que, mesmo com o escritório em obra, eu tô aqui. E o meu escritório, ele é de frente para a rua. Então tem a janela aqui, tudo. Vocês devem estar escutando aí barulho de moto passando, carro. Aí agora é o som da igreja, né? A igreja, o pessoal tá orando lá, cantando. Bom, enfim. E aí, vocês, pô, olha assim, né? Caraca, pô, vi lá, tava no Rio ali, fui lá no Museu do Amanhã, fui não sei aonde e vi lá um navio grandão lá no Porto do Rio de Janeiro, né? Bom, não é grandão, né? Na verdade, aqueles navios que param ali na isso cinza que fica do lado, tô vendo aqui no chat agora, é engraçado, toda vez que eu
que eu minimizo aqui o chat, ele para de atualizar. Esse cinza do lado é porque eu estou com o chat aberto olhando, tá? É por isso. Mas quando eu passar o slide, eu tiro para não atrapalhar. O porto, né, do Rio de Janeiro, ele é raso. Aqui, esses navios que vêm para cá, para vocês terem uma ideia, os navios, o navio mais tradicional que existe é o navio Panamax, tá? O nome dele. É uma categoria, na verdade, tá? Então é o Panamax. Por que o nome é Panamax? É porque é o máximo calado que passa lá no canal do Panamá, né? Hoje a gente tem o Panamax 2 ou pós-Panamax, que é a partir da ampliação do canal do Panamá, certo? Da profundidade, da ampliação lá que houve a obra lá. Então, do Rio de Janeiro, os navios, o Rio não consegue nem receber o Panamax. Agora, depois da obra que teve, da retirada, né, do aumento da profundidade do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro, que aí começou a receber o navio Panamax. E por isso que quando vocês compram coisa na internet, em vez de vir para o Porto do Rio de Janeiro, vai lá para Curitiba, né? Chega, na verdade, no Porto de Paranaguá, depois de Paranaguá vai para Curitiba, tá? O pessoal compra, chega lá, às vezes não entende nada. Primeiro porque, como o Porto do Rio de Janeiro é raso, ele não consegue receber os grandes navios. E para você ter um custo barato de frete, tem que ser um navio grande para mandar muito container. Então, aonde que esse produto, esse navio chega? No Porto de Paranaguá e no Porto de Santos. Claro que tem outras variáveis também, né, como Interlândia, área de influência, a rota já estabelecida há muitos anos, né, por causa do minério e da soja, tem essas outras variáveis. Mas a profundidade do porto influencia muito, tá? E aqui o Rio de Janeiro ele é raso. Então, o prático ali, ele tem que saber mesmo por onde que o navio tem que passar, porque ele pode bater no banco de areia, e vocês viram na televisão aí, acompanhou na internet, o navio que bateu lá no canal do Suez, né? A tragédia que deu, enfim, é um custo absurdo, né? São milhões aí de dólares se não acontecer isso com um navio. Então o cara precisa conhecer bem o fundo da Baía de Guanabara e também entender as correntes marítimas, né, que levam o sedimento e tal. E aí isso é feito através da batimetria, tá? Não através de curva de nível, beleza? Então a gente não pode confundir. Para saber então a depressão e elevação, eu tenho que verificar a cota. Sem a cota, eu não consigo saber se é uma depressão ou uma elevação. Outro conceito importante, ou conceitos aqui na verdade, que é o Talveg e o divisor de águas. Alguém sabe aí o que é o Talveg? Já tinha ouvido falar, sabe o que se trata um Talveg? Ele é o meio do rio, né? É aquela linha que vai a parte mais funda do rio, que fica, em geral, no meio, né? E vai dividir as duas como é que chama? As duas margens, né? As duas margens, as duas margens do rio. Muito bem, Fátima. Então, em geral, do meio, não, né, Fátima? Assim, a gente tem esse pensamento, né, do rio dividir no meio, mas ainda mais que o rio ele apresenta um curso natural, né, com bastante curva, então a gente sabe que o talveg dele nunca vai ser no meio, né? Ainda mais quando tem curva, porque aí ele joga mais sedimento para um lado, para o outro, enfim. Mas é mais ou menos isso, é isso que a Fátima mencionou, né? O talveg é o ponto mais profundo ali de um córrego, de um rio, tá? Então é fácil identificar um talveg quando se você pegar um balde de água na sua casa e jogar no seu quintal ou na sua sala, você vai ver que a água vai percorrer um caminho, né? Mesmo ali sendo plano, a água ela vai buscando, de acordo com a gravidade, né, o ponto mais baixo. Então isso é um talveg. Identificar um talveg dentro do terreno é importantíssimo para o planejamento de drenagem. Aqui, eu moro em Nova Iguaçu, né, gente? E aqui teve aquela chuva que passou na televisão, o menino que resgatou a mãe, né? Até agora ele ganhou uma medalha aí na Alerj. Não sei se vocês lembram dessa chuva que teve
Aqui, né, eu dou aula na Unig, eu estava lá na Unig, eu tive que sair para resgatar uns professores que moram em Niterói, eles estavam ilhados, né, como eu conheço a região, então eu moro aqui há anos em Nova Iguaçu, né, morava no México, mudei para cá, e aí eu consegui sair com o carro também é alto, fui lá e resgatei eles naquela chuva que teve. E aí teve ruas que ficaram totalmente destruídas aqui no Nova Iguaçu. Tudo, arrancou asfalto, arrancou a tubulação, arrancou tudo. Bom, por que isso acontece? Porque ali é um talveg, né? Ali é um ponto baixo onde a água já passa naturalmente. E aí construíram ali naquela área. Aí, para completar, o nosso poder público aqui, né, ele não faz o planejamento da drenagem de acordo com a vazão máxima. Eles usam a média. E a gente sabe, né, gente, que a média é burra, não é isso? Se tu bota a tua cabeça no congelador e teu pé no fogo, no meio a tua temperatura tá ideal. Então o cara tá vivo. Olha aí a temperatura dele, né? Tá lá em 30 e poucos graus. Mas tua cabeça tá congelando, teu pé pegando fogo, pô. A média é burra. Então, não dá para você utilizar média para fazer alguns tipos de planejamento. Média é excelente para algumas coisas, beleza, para entender, mas para planejar drenagem, por exemplo, não dá. É só, quer ver um exemplo? Filme ou ai, como é que é aquele? De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro, não. Aquele que vem um policial do futuro para matar o outro, como é que é? De Volta para o Futuro não é. Gente, me ajuda aí, deu branco. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, isso, Fátima, muito obrigado. Exterminador do Futuro, quem já viu esse filme aí é um clássico, né? Exterminador do Futuro aí, ou o GTA também, quem joga, não tem quando o carro desce assim no valão, né? Ele vai parece que tem uma via do lado do valão, né? Lá nos Estados Unidos. O que é aquilo? Porra, será que aquilo enche de água? Enche, tá? Porque lá nos Estados Unidos eles costumam fazer o cálculo para vazão máxima. Então eles pegam ali, através de estudo de vazão, de pluviosidade da região, e já calcula a drenagem para o máximo do histórico que eles já estudaram. Ah, Bruno, pode acontecer de encher, inundar e, né, quem já foi, quem vê o curso do Rio ali no Maracanã, né, tu olha lá o Rio ali, pô, será que isso aqui sobe? Quem já conhece, né, foi um jogo no Maracanã, ele é Praça da Bandeira, já viu como é que aquilo fica. Então, lá fora, eles costumam, na França, né, na Europa, nos Estados Unidos, então, eles fazem lá a projeção da drenagem de acordo com a maior vazão calculada. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. Então, quando tem a chuva, o que acontece? Se chover ali acima da média, vai estourar tudo, né? Então, porque não vai dar vazão. O diâmetro que foi calculado ali da tubulação não vai dar. Então, para o nosso estudo de terreno, você pegou um terreno, vai construir, a ideia é você pegar o quê? A estação pluviométrica próxima e ver a quantidade de chuva que cai por milímetro. E aí você identificar os talvegs dentro do terreno. E através disso, isso for um terreno grande, né? No caso de um terreno pequeno, uma construção residencial, tu vai praticamente construir em tudo e fica tranquilo. Agora, se você tem uma área maior, você precisa planejar ali toda a drenagem, né? Identificar o talveg. É importante para você aproveitar já o curso natural, né? Do rio, daquele córrego, enfim, ou do rio ali, quando aparece, quando chove, né? O rio intermitente. Bom, então o talveg, esse conceito que está aqui, é importante para você planejar a drenagem do seu terreno. Uma outra coisa é o divisor de águas, tá? O divisor de águas, ele é importante, mas quem está olhando a figura aqui não deve estar entendendo às vezes muito bem, né? Vocês estão vendo que o talveg, a curva está, né, no mesmo sentido do divisor de águas? Qual a diferença aqui entre o talveg e o divisor de águas? Vocês estão percebendo? Bom, estou olhando no chat e não estou vendo nada. Vocês estão percebendo ali a diferença? Esse meu chat É meio que o mesmo pensamento da figura anterior lá, né? O talveg ele vai partir de, no caso aí, A, B, C, D,
e já o divisor de águas vai do DCBA. Seria mais ou menos isso. Isso, muito bem. A gente já sabe aqui o topo, né, pela cota, né, o tal VEG aqui, ó, 40. O topo tá aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, a curvinha de nível para cima para o topo, a barriguinha para cima, o que a gente tinha falado aqui, né, de ser convexo. Então a convexa aqui, ó, para cima, certo? Eu tô com o topo aqui, a água vai passar por aqui, ó, tá bom? Aqui já tá ao contrário, o topo tá aqui no 40, olha lá, no D, né? O ideal seria virar essa imagem aqui para ficar mais fácil, mas eu acredito que todo mundo está entendendo. Então aqui é o topo e aqui essa curvinha com a barriga para baixo do topo está dizendo que aqui é o divisor de águas. O que é isso? Quer dizer que a chuva que cai aqui, metade vai para o lado de lá e a outra vem para o lado de cá, tá? Aonde que a gente identifica isso aqui no Rio de Janeiro? Quer ver? Aí no vulcão de Nova Iguaçu, ó. Eu ia pegar a linha amarela, o túnel da linha amarela, né? Mais fácil de entender. Tem gente que passa pelo túnel, passou de um lado tá sol, do outro tá chovendo, não entende nada, né? Não entende nada. E ali no túnel, aonde está ali o túnel é exatamente o divisor de água da bacia que vai para a Zona Norte e da bacia hidrográfica que vai para Jacarepaguá. Então a gente sabe que existe o tal da chuva orográfica, né? O que é isso? A umidade vem do mar e aí fica pesada a nuvem, ela bate ali, né? Só se você olhar o maciço da Tijuca, né? Quando você olha lá a Pedra da Gávea, você vê aquelas nuvens batendo ali e umidade. Até a vegetação. Olha como é que é a vegetação do lado de Jacarepaguá, ali no túnel, e olha a vegetação do lado do Complexo do Lins, ali no Meia. Você vai ver que é bem diferente a vegetação, né? Isso está ligado à umidade, isso está ligado ao divisor de águas, né? Ali a água cai para o lado da Jacarepaguá e para o lado da Zona Norte. Então, isso está relacionado a esse divisor de águas aqui, que é a crista, a gente chama de crista da montanha, a crista do morro, a crista do maciço, né? Nesse caso ali é o maciço da Tijuca. Então, a gente tem aquela divisão de água ali, onde vai a drenagem para um lado e a drenagem para o outro. Então, a partir disso, eu sei ali se o meu terreno, ali onde ele está se encontrando, se ele está no divisor de águas, né? Se vai dividir ou se não, está tudo indo para a mesma bacia. Isso é muito, quando tem um terreno muito grande, né? Mas eu consigo saber aonde se tem essa divisão dentro do meu terreno, né? Às vezes, parte da água, né? Se o meu terreno tiver uma inclinação, a água, uma parte corre para o fundo do terreno e parte corre para frente. Seria isso, né? O divisor de águas, tá bom? E isso na curva de nível eu consigo identificar facilmente, como está ali na imagem, tá? Deixa eu só mandar um link aqui, tem uma aluna tá querendo o link da turma. Calma aí, só um instantinho. Deixa eu mandar aqui para ela, tá mandando mensagem já tem tempo. Vamos sem intervalo, né, gente? Vamos direto? Melhor, né? Ir direto ou vai parar para o intervalo? Por mim, pode ir direto. Tá, beleza. Tô mandando aqui só o link para ela, rapidinho. Que é a minha orientanda de... Vamos lá, TCC. Avançando aqui, então. Conseguiram entender, gente, a questão do tal VEG ali, do divisor de águas, tranquilo? Aí, nós vamos para a questão da garganta, ou colo, né, que o pessoal chama. Aí é bem parecido, né, com o divisor de águas, aqui a garganta. Olha lá, né, a gente tem dois topos aqui, é como se fosse um canyon, né, a gente lá tem o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, que tem muito isso, né, a questão da garganta, que é um vale, né, muito profundo ali com duas elevações, né, do lado, a gente chama isso de garganta. E também é fácil de identificar através da curva de nível. Isso daqui é péssimo para construir rodovia, né? Isso aqui fica caro construir uma rodovia aqui,
devido a essa formação, né, que existe do terreno. Então, tem que tomar cuidado, porque isso aqui, essa garganta, você vai ter que fazer ou ponte ou túnel, né? Então, e é obra de arte especial, que a gente chama, é caro, né? Fazer obra de ponte ou túnel encarece a obra. Então, aqui já é, quando você tem essa formação aqui, normalmente precisa de ponte ou de túnel, tá? Bom, Ô, chegou. professor, Oi? você Sim? pode. Boa noite, tudo bem? É que eu precisei sair rapidinho. Você pode explicar o Talveg e o divisor de águas novamente, por favor? Eu cheguei na garganta. Na garganta já, né? É, Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir alguém para explicar. Quero ver quem prestou atenção aí, se alguém porra, aí, consegue. agora ferrei a turma, né? Nada, vô. A gente aprende. Se você pegar aí, né, como que a gente aprende, a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Não adianta estudar vídeo, não adianta, não, calma aí, não adianta também, estou generalizando, né? Quer dizer, existe um estudo que mostra, não lembro agora se acho que não é taxonomia, é a curva, não, a curva de Bingham é a curva do esquecimento. Mas tem uma curva de aprendizado que mostra, né? Se você ler e falar, por que a gente aprende muito quando o pessoal que estuda em voz alta vai para a prova, fica lendo em voz alta, dentro de casa, né? O pessoal pensa até que está ficando doido. Isso ajuda, porque quando a gente ensina, é o que eu falo, quer passar num concurso, quer aprender um assunto, cara, fala para todo mundo. Isso tem que ser chato. Tá na roda de amigo, fala sobre assunto. Tá com a namorada, fala sobre assunto. Tá com o marido, fala sobre assunto. Quando você ensina, você aprende. Por isso que nas minhas aulas presenciais, eu dou 15 minutos ali para alguém da turma explicar o que aconteceu na aula passada. Né? Eu costumo fazer isso. Aqui que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, mas seria bom aí, alguém consegue explicar para o nosso amigo aí o que é o Talveg e o divisor de águas? Professor, já colocamos aí no chat. Mas eu queria alguém falando, né? Se quiser, eu Aproveita posso ler. você mesmo, vamos lá. Fala, Rodrigo. Talveg é uma palavra que se refere à linha imaginária ao longo do fundo de um vale, onde o fluxo de águas é mais intenso. Também é conhecido como leito de rio principal. Aí, eu não sei se está certo, mas a galera deu um exemplo aí de tipo da corrente de retorno, quando se tratando do mar, nesse caso, né? Que cria quase que a mesma coisa. Mas aí eu já estou perguntando, não estou afirmando. Ah, entendi. E o divisor de águas? Divisor de águas, pelo que eu entendi, também uma linha imaginária que passa nos pontos mais altos. É como se ele separasse. Literalmente, não quer dizer. Tipo, a água começa a cair para dois lados diferentes. Não sei se Muito eu entendi bem, certo. muito bem, parabéns aí. Conseguiu entender? Sim, sim, sim. Conseguiu, José? Uhum. Bom, aí a questão da corrente de retorno ali, né? É claro que a corrente de tem que ter um pouco, né, de semelhança, porque é por onde se secasse ali o mar, né, ia ficar o fio de água ali escorrendo, né? Mas tem uma diferença em relação à dinâmica, né? Ali a corrente de retorno ela é bem mais dinâmica, cada dia ela está num lugar. O Talveg ele é um Professor, pouco mais fixo, né? Oi. então, na verdade, eu estava me referindo porque a corrente de retorno, principalmente perto das pedras, sempre acaba ficando mais fundo, entendeu? Por isso que eu fiz essa analogia. Ah, entendi. Dá para ser. Professor, Oi. o divisor de água seria o côncavo e convexo? Seria o côncavo convexo? Aí eu também não entendi a pergunta. Como assim? O divisor de Porque é o águas. ponto mais alto da elevação, né? Isso. Então, mas olha só, olha o que a gente está estudando. A gente está estudando curva de nível. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o convexo ele tem a barriguinha para cima quando a gente está olhando a curva de nível e olhando o topo.
Se a gente pega e vai para o real, né? Se eu for para o morro e olhar, por onde que a água desce? É pelo côncavo, não é pelo convexo, tá? Então, tem que só tomar cuidado com isso. A gente está estudando curva de nível. A curva de nível ela é um modelo 2D no papel. Por isso que fica desse jeito, tá? Para a gente identificar por onde a água desce ou por onde a água se divide, eu posso olhar essa questão de ver a curva em relação ao topo do morro, tá? Então, o divisor de águas, ele passa pelo topo, de topo a topo, tá? Igual nesse caso aqui, ó. Ele vai passar pelo ponto mais alto. E essa parte aqui, na planta, no papel, ela é côncava, tá? Desculpa, convexa, né? Agora até eu confundi. Tá vendo? Sim, professor, isso mesmo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Na vida real é diferente, porque aí eu estou olhando o modelo 3D. No papel é 2D. É só como que eu identifico por onde a água desce ou por onde a água se divide, olhando a planta, né? O papel ali em 2D, tá? Então, o divisor de águas, ele tem a ver mais com essa elevação, é o inverso do Talveg, né, gente? Vamos botar assim. É o inverso. O Talveg é o ponto mais baixo, por onde a água vai percorrer, e o divisor de águas é o ponto mais alto, é o cume, que vai dividir ali, né, a água. É como se fosse um telhado. Vamos pôr assim, pega um telhado de duas águas. Aonde tem ali a calha do telhado, a calha não, a crista do telhado, divide a água, né? Tem, por exemplo, aqui em casa eu tenho coleta de água da chuva. O que eu tive que fazer com o meu telhado para pegar mais água? Colocar ele todo numa direção só. Porque se eu boto ele telhado meia água, né, ele dividir dois telhados ali, eu teria que fazer a calha toda ao redor da minha casa para pegar água de chuva e colocar. Tá bom? Entendido? O importante é saber identificar isso na curva de nível. Essa que é a história. Por que a gente está falando sobre Talveg e divisor de água? Porque quando você pegou um terreno, o cara te deu um terreno lá da Bahia. Ó, tu vai trabalhar num projeto no condomínio lá na Bahia, lá. Tá aqui, ó. Tá aqui a planta aqui de lá. Dá uma olhada aí. Aí você vai olhar, vai ver a curva de nível. Aí você já vai saber. Ali onde tem as drenagens, você vai planejar, né? Você não vai colocar um lote onde a água vai correr. Porque igual aconteceu aqui, né? Nessa chuva que eu falei em Nova Iguaçu, tem vários condomínios sendo construídos ali na Serra do Vulcão, né? O da MRV, da Direcional. Tá uma especulação imobiliária não, né? Um crescimento imobiliário aqui em Nova Iguaçu absurdo, né? Então, o que aconteceu com aquela chuva? Cara, derrubou um monte de alvenaria, muro caiu, estourou drenagem, né? Estourou a drenagem. Cara, foi um estrago total. E o condomínio construindo, né? Acabando de ser construído novo, zero, e já a chuva estragou tudo. Por quê? Não estudaram direito a curva de nível, por onde a água vai passar e tal. Aí quando tem outra coisa, calculou a média para fazer a rede de drenagem, e aí quando tem uma chuva acima da média, acaba estourando tudo. Então, você olhando essa curva de nível, você já sabe ali mais ou menos por onde a água vai passar, por onde vai ter a divisão, né? E você já planeja melhor os lotes, a construção em si, tá? Bom, pessoal que estava aí com a dúvida, certo? Tranquilo? Bom, vamos aqui para a obtenção da curva de nível. Professor, legal, com a curva de nível já vi ali que vai me ajudar muito no planejamento, no projeto, mas como que eu consigo levantar a curva de nível? Como é que eu consigo fazer? Eu sempre tenho que contratar alguém e tal. Bom, o ideal sim, né? Que contrate uma empresa especializada para fazer o levantamento. Mas, dependendo da precisão que você precisa, da escala que você está trabalhando, né? Se for eu comprei um terreno, professor, eu quero fazer a topografia lá do meu terreno. Tem vários métodos na internet com pedaço de pau e uma meta, tem uma trena, tá? Você consegue fazer a curva de nível. Não tem nada
de complexo, tá? Para levantar a curva de nível. Claro que isso vai ter um trabalho maior, a sua precisão não vai ser tão boa, mas dependendo do que você for fazer, dá para levantar tranquilo, tá? E depois eu posso mostrar para vocês aí, tem o pessoal da área rural, como eu falei, que usa para planejar, né, a plantação, enfim, eles utilizam um levantamento topográfico bem simples. E para eles, como eu falei, é útil, tá? Para eles é útil, não precisa de uma estação total, não precisa de um drone, né? Não precisa de um teodolito, nível óptico. Eles, através mesmo da trena e um pedaço de madeira, eles conseguem fazer o levantamento, tá? Mas no escritório, o levantamento, os métodos, né, de levantamento tradicional são a quadriculação, a irradiação taquiométrica, as seções transversais, que a gente já fez, a aerofotogrametria e o perfilamento a laser, tá? Aerotransportado. E aí, então, aqui você tem os levantamentos tradicionais e aqui você já tem um levantamento mais moderno, inclusive hoje com um drone, né? Então, hoje com drone você consegue fazer esse levantamento. Olha só a quadriculação. Olha o que eu falei com vocês, com uma trena, né, você consegue aí fazer o levantamento. Olha lá, a quadriculação do terreno, espaçamento de 10 metros. Tá vendo aqui? Esse processo tem uma precisão, porém ele é demorado, né, e ele é recomendado para pequenas áreas. Por isso que você tem um terreno pequeno, dá para você fazer esse método aí de triangulação, de quadriculação, tá, no terreno de vocês. É mais ou menos isso que o pessoal usa para a área de agrícola, né? Tem uma fazenda, um sítiozinho, e ele quer fazer ali um açude, quer fazer a plantação para poder não levar hoje. Porque o grande problema é, se você não sabe para onde que a água está indo dentro do seu terreno, aí você vai lá e bota os fertilizantes, enfim, faz o adubo da vida, vai levar tudo. O investimento que você fizer para adubar, para crescer a plantação, quando chover, vai levar tudo, né? A água, dependendo da declividade lá, né, da inclinação que tem no terreno, vai levar tudo. Então, tem que estudar, tem que saber por onde que a água passa para poder não ter esse prejuízo, certo? Então, aqui está o modelo de quadriculação. Eu vou fazer o levantamento cotado em cada ponto, né, que eu colocar no terreno. Depois eu vou extrapolar isso passando a minha curva de nível, certo? Então, olha lá, ó, 99, a gente sabe que aqui é o ponto mais alto já, ó. Então, o terreno está aqui é mais baixo, o terreno está subindo aqui, né? Então, aqui 96,5, 96,9, 97, 98, 99. Então, aqui o ponto mais alto e eu vou traçando a minha curva, tá bom? Faz a interpolação aqui das curvas a partir da quadriculação e desses pontos cotados que eu tenho no terreno. O que é difícil disso? Só é trabalhoso. Se o terreno for grande, aí pior ainda, né? Vai dar mais trabalho aí para fazer. Bom, além da quadriculação, espero que vocês tenham entendido, é bem tranquilo, eu tenho a irradiação taquiométrica. O que é essa irradiação? Olha lá, bem tranquilo. Esse já é um método recomendado para grandes áreas e áreas planas. Por quê? Se não for plana, imagine, se daqui tiver uma declividade acentuada, você tem que levar a régua. Para vocês terem uma ideia, do trabalho de campo, que tem alguém que está com o microfone ligado aí que está dando uma atrapalhadazinha aqui na aula. Quem é, hein? Acho que era o José, né? Deixa desligado aí, só se precisar falar, tá? Que fica saindo um ruído aqui para mim. Então, assim, a irradiação, né, gente, taquiométrica também não tem dificuldade. Professor, mas por que não pode ser inclinado? Eu tô com a garganta meio balhada aqui, gente. Por que não? Pior que daqui a pouco eu acabo de dar aula, eu vou lá tomar uma Heineken gelada. Aí pronto. Acaba de piorar a garganta. Mas não tem como tomar cerveja quente, né? Não sou alemão. Gente, até perdi a noção que fui falar de Heineken, tá vendo? Aqui, por que não pode ter? No trabalho, agora lembrei, trabalho de campo, né, que eu estava falando. No trabalho de campo,
A nossa trena da Veiga, que é a mira, a gente chama de mira, ela tem 5 metros. 5 metros. E a gente faz o trabalho de campo na praia. Tá? A gente coloca o equipamento na praia, o nível óptico. E aí o aluno, né, o estagiário, ele segura a mira na ré e na avante. A ré é referência, a gente usa ali como referência a restinga, né? Ali até quase no calçadão, a restinga na calçada. E lá aonde tem que molhar o pezinho, né? Botar o pé lá na água. Segura a mira lá. Vocês acreditam que às vezes não dá para ver a mira? Vocês têm noção do que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o desnível da areia da praia às vezes chega a mais de 5 metros. Né? Você tem uma variação, tipo assim, lá na água eu tô com a cota 0 e aqui perto da minha restinga eu tô com 5 metros, acima de 5 metros. Vocês têm noção disso? É como se fosse 2 andares de casa. Quando a gente está na praia, a gente nem percebe muito, né? Que tem essa variação toda. Mas dependendo da corrente, da maré, a variação, eu já fiz estudo lá, chega a mais de 5 metros de altura, gente, de desnível. Né? Desnível de mais de 5 metros. Vocês têm noção? E a gente não costuma perceber isso, né? É quando você chega na praia, que aquela areia está bem inclinada assim, né? E lá do topo, se você tiver, quem está lá embaixo, você olha, não consegue nem ver a pessoa que está em cima. É exatamente isso que eu estou falando aqui na questão da irradiação taquiométrica. Se você tiver essa declividade, né, muito acentuada, você não consegue ver nem a mira, não consegue ver lá a régua. A gente vai ver isso nas próximas aulas, o que é isso, né? A mira é uma régua graduada, que hoje a gente tem aí ela de alumínio, que ela vai encaixando, né? Ela amplia. Ela tem aquele formato como se fosse fugiu o nome. Mas enfim, depois a gente vai ver isso. Né? Ela vai encaixando uma na outra, ela sobe. Estetocópio, isso, né? Agora, enfim, mas vocês estão entendendo. Então, na radiação taquiométrica não pode ter uma variação muito grande, né? Porque senão você não vai conseguir levantar. Mas é bem simples, né? Você também coloca o equipamento aqui e pede pro auxiliar ir segurando, e aí você vai pegando as medidas e os pontos cotados. Depois disso, você vai medir, né, através dessas cotas, vai irradiar esses pontos e aí vai fazer a curva de nível. Tá? É exatamente assim. Então, olha aqui, esse é o primeiro, né, o levantamento com os pontos, e aí depois eu já fazendo aqui a minha curva de nível, colocando o norte, tá? Eu coloco o teodolito, a estação total no centro de cada vértice da poligonal, então é esse aqui, né, o vértice aqui, ó. Sai daqui eu vou irradiando. Então também não é nada tão difícil assim, né, de fazer esse levantamento. Vamos lá. E a seção transversal. A seção transversal é essa que nós fizemos no Google. Eu traço uma linha, isso é muito utilizado para as obras lineares, né? Então, rodovia, ferrovia, gasoduto, linha de transmissão, utiliza muito essas seções transversais, que aí eu traço uma reta e vou pegando os pontos cotados, né, nessa reta. E a partir daí eu tenho o perfil de elevação, tá? Essas seções transversais, a gente fez isso lá no Google, ali quando a gente pegou cada segmento e fez a seção transversal dela, né, pegando lá um ponto ao outro. Foi exatamente isso que nós fizemos. Só que lá nós não precisamos pegar a cota, né, ou a altitude, porque o Google já dá isso para a gente. Então, como ele tem, né, embutido no sistema, ele já tem aquele modelo de elevação, a gente traça a linha lá e automaticamente ele já dá para a gente. Hoje, igual esse modelo aqui de radiação, né, gente? Olha o trabalho que isso aqui dá, você fazendo isso. Imagine, professor, o senhor faz topografia ainda? Não, parei. Mas estou querendo voltar. Hoje, por exemplo, quem me pede trabalho de topografia, eu indico um amigo meu, Charles. Né? Ele tem uma empresa, ele trabalha com isso, né? Desde a época da faculdade, ele montou uma empresa sobre isso.
E para tu ganhar dinheiro com topografia, cara, tu tem que fazer muito, né? Tem que ter contato com bastante obra, porque se tu pegar uma topografia agora, depois pegar na outra semana, tu vai morrer de fome. Porque trabalho de topografia aí, às vezes, R$ 1.000, R$ 2.000. Pô, você imagina, tu pegar, né, um trabalho aí por semana, 1.500, vai ter 6.000 no mês, isso sem tirar os custos, né? Tô falando 6.000 sem tirar os custos. Então, olha aí a questão de você botando custo de combustível, de equipe, você tem que levar, né, equipamento, você tem que comprar, manutenção, enfim. Isso tudo, imagine, é pouco. Então, eu parei de fazer topografia. Professor, por que você está querendo voltar agora? Por causa do drone. Cara, isso aqui é um trabalho do cacete. Imagina tu pegar isso aqui cheio de mato. Tu tem que levar facão, tem que fazer picada, tem que, porra, dar um trabalho do cacete para tu fazer isso aqui. Agora tu com drone, cara, isso aqui tu fica dentro do carro, no ar-condicionado parado, faz o planejamento do voo no software, joga o drone, voa, ele vai fazer o levantamento todo. Pousou, pegou o drone, levou para o escritório, faz a renderização no software, acabou, tá pronto. Bom, Sozinho. professor, Oi. não está sendo bem assim, não. Aqui, meu patrão aqui quase ficou sem o drone aqui 2 vezes já, porque perdeu. Aí, na primeira vez, o pessoal achou aqui na obra, ele deu um dinheiro para os caras. E da segunda vez, a gente meio que conseguiu mandar as coordenadas para ele e ele conseguiu achar lá. E ele ficou andando a obra pra caramba, professor. Não tá tão fácil assim também, não, né? Ô, José, vou te falar, tem nem comparação com o levantamento tradicional, cara. Com certeza, não, sem dúvida, né? É bem o Mas trabalho. também não fica dentro do carro no ar-condicionado, igual você tá falando, né? Não, eu posso, se eu fizer o planejamento de voo tranquilo, dependendo da área, claro, o que eu estou falando é uma área sem muitas árvores, até porque o drone tem também sensor para não bater, mas se tiver árvore, sem vento, morro, porque às vezes se tiver muito morro, tem dificuldade por causa do voo, que você planeja a altitude, né, da captação de imagem. Claro que tem umas variáveis aí que vai influenciar. Mas você, dependendo da área, tu pode ficar dentro do carro, cara, nem precisa sair, né? Só sai para lançar e para pegar de volta. Porque fora isso, agora, cara, tem áreas que você vai ter que ficar lá, porque pode perder, né? Se estiver ventando, se estiver, enfim, tem umas variáveis aí que pode influenciar, tá? Eu vou falar um negócio pro senhor, assim, por exemplo, em projeto executivo é fundamental, né? Você não tem como correr, né? Por causa da precisão da topografia. Mas, por exemplo, hoje eu descobri aqui que o estagiário estava mostrando aqui um programa similar ao ArcGIS, né? Ele ainda não me mostrou não, mas ele vai me ensinar a mexer. Que você consegue utilizar um satélite para você pegar a curva de nível a cada 2,5 metros, a cada meio metro, de qualquer parte do planeta. Pelo que eu entendi ele falando aqui. Né? Então, assim, cara, olha o nível que a gente está de tecnologia. Né? Enquanto antigamente a gente tinha que realmente ir para o campo, ir lá, se ferrar, andar com a estação total para cima e para baixo, fixar, desbravar, e às vezes a topografia não fica boa, você tem que pedir uma complementação que eventualmente isso acontece aqui, né? Da gente, e aí, o que está acontecendo? Porque aí a gente olha, a topografia está de um jeito, aí você vai ver as fotos do local, aí você se depara com uma outra condição, entendeu? Por exemplo, essa semana eu estava fazendo um projeto de um muro, né? Aí, porra, a gente olhou assim, a princípio eu nem tinha visto o bordo da pista, né, em cima, né? As fotos não estavam legal, não tem, o Google Earth não contempla aquela parte lá de cima. Aí que o meu chefe me mostrou, cara, olha o bordo da pista aqui. A gente já estava chapando o muro lá atrás, que na verdade a gente estava colocando a obra no muro do vizinho. A gente teve que andar com a obra, refazer a cortina, né? Caraca. Então, assim,
Às vezes a topografia tá uma merda, às vezes... Enfim, Ah. né? Dependendo do levantamento, dá sim. Eu Não, dá. também, assim, a minha área de processamento, né? Hoje eu também estou um pouco parado, estou investindo em outras áreas, mas isso daí que o rapaz falou para você, eu até gostaria de saber também, porque é bem difícil você pegar das imagens de satélite, Ah. só se a imagem de satélite for da empresa. Quando é do... Não, ele vai tirar para me ensinar. Eu vi ele mexendo nisso hoje. Então, Eu mas não sei como é que isso funciona, mas aí eu posso te cobrar consultoria barato, tá, professor? Sacanagem. Eu ensino, não tem problema com isso, não. Mas eu vou descobrir como é que mexe, porque vê com ele lá, você, de repente, você pega... para poder entender. Compartilha sem problema nenhum. Porque o que acontece? Foi igual eu falei, você pegando do Google, você não sabe qual é a precisão do pixel que está lá com o Z. Você não tem como saber. Aí ele vai pegar, claro que deve ter artigo científico mostrando que, igual já fizeram estudos mostrando que aqui no Brasil, o pixel do modelo digital de elevação é de 30 por 30, enquanto a NASA fala que para o mundo inteiro é de 90 por 90. Só que eles foram melhorando as imagens, então você tem mais qualidade. Aí hoje tem imagem de alta resolução de várias áreas do planeta. Tá? Na Amazônia, eu garanto para você que esse moleque não consegue fazer isso, porque lá não tem. Né? Pode falar. Até porque também você vai ter lá a floresta, né? Você não vai conseguir pegar as curvas de nível de lá, né? Ali só a topografia mesmo, né? Então, tem áreas que não tem as imagens de alta resolução, aí não dá para pegar. E mesmo assim, você não sabe qual é a origem, sabe por quê? Sabe quantos satélites tem, quantas imagens? Pode ser um ícone, pode ser um spot, pode ser Landsat, pode ser Sirius, pode ser... Cara, tem uma variedade de imagens de satélite, cada uma tem uma resolução temporal, uma resolução espectral, uma resolução... A gente vai chegar em sensoramento remoto, tu vai entender o que eu estou falando. É como, tipo assim, tu tira uma foto de um iPhone, de um Samsung, de outra marca de telefone, Motorola. Aí tu vai pegar a imagem. Cada um tem uma configuração de câmera diferente. É a mesma imagem, só que a configuração é diferente. E para você fazer um trabalho científico ou profissional, você tem que saber a fonte. E lá no Google você não sabe a fonte, porque eles não dizem qual é a fonte. Então fica difícil você fazer para a escala de, né, igual você falou, para 2,5 metros, para 5 metros, ele pode até fazer, mas validar isso é difícil demais, cara. Difícil demais, entendeu? Pode de repente, para você fazer um projeto básico, né? Para você, de repente, fazer um projeto básico para você ir tocando a obra, né? Não tem topografia do local, uma obra emergencial, tem que ter alguma coisa já para começar a tocar. Vou dar um jeito. Beleza, deu um jeito. Mas, para um projeto executivo não tem condições, né? Beleza, Não tem condições, porque como é que você vai, de repente, determinar uma drenagem, aí tu vai chegar lá, aí, a drenagem num ponto tá numa altura, no outro tá em outro, aí você vai lá e quando vê, tá confrontando, Verdade. Já aconteceu até a gente aqui... E me fala, para ver. Não, quando eu vou perguntar, ele me respondendo, eu já... Beleza. Quando a aula terminar aqui, eu já pergunto a ele já. Bom, aqui na seção transversal, né, que nós estávamos falando, olha aqui, isso para rodovia, né, quando você encontra isso, ó, você sabe já onde vai ter corte aterro, tá vendo aqui, né, mais ou menos isso. Então aqui, ó, eu posso cortar aqui, aterrar aqui, né, posso cortar aqui, aterrar aqui, enfim, eu tenho aí o meu... claro que também tem que ver se esse material pode ser utilizado, que ainda tem isso, né, para fazer a base, subbase ali da rodovia. Mas essa seção transversal serve principalmente para essa tipo de obra linear, tá? Onde eu consigo já de cara ali identificar. Bom, agora a gente chega numa parte mais evoluída, né? Sai ali do tradicional e a gente entra aí na questão do voo, do drone, do avião, do helicóptero com aerofotogrametria. Então, olha lá,
Aqui eu tenho um terreno, né? Parece meio que um aterro sanitário, um lixão antigo, sei lá, tipo gramacho, né? Aqui tem um terreno, olha lá. Aí eu fiz o modelo dele aqui 3D, depois extraí a curva de nível. Depois que passa aqui, para a curva de nível é bananada, né? Porque aqui o mais difícil é você chegar nesse modelo 3D aqui, devido à precisão, né? Tudo isso é envolvido. Vocês terem uma dimensão desse terreno, olha aqui tem uns veículos, né? Ó. Tem uns carros aqui parados, tá vendo? Para tu ver, para entender o tamanho desse terreno aqui, a dimensão dele. Então, hoje você consegue fazer isso com imagem de satélite, isto é, sensoramento remoto. A aerofotogrametria é diferente de sensoramento remoto, né, gente? Sensoramento remoto já está dizendo, é o sensor que fica remotamente, lá no espaço, que consegue pegar a imagem da Terra. Então, não fique... Ah, pessoal, mas consegue pegar com alta resolução assim, lá do espaço? Pega. Né? Tem imagem aí de praticamente milímetros. É impressionante, né? O que hoje a NASA e outras empresas aí têm no espaço, eles conseguem tirar uma imagem de alta resolução de qualquer lugar do planeta, tá? Então, a aerofotogrametria, ela está relacionada a você ter um equipamento para voar. Então, é um helicóptero, é um drone, tá? É um avião que vai fazer esse voo. Já sensoramento remoto é o satélite mesmo que está lá e vem captando as imagens. Então, a partir de sensores que estão presos no drone, né, ou no helicóptero, eu consigo fazer esse tipo de levantamento aqui. Né? Como é que funciona isso, gente? É igual um radar, né? Um radar, como é que funciona? Um sonar. Como é que funciona isso? O equipamento, o radar, ele é ativo, né? E os outros sensores de imagem de satélite, essa imagem aqui, ela deriva de um sensor passivo. Isso aqui já tem que ser um sensor ativo. Por quê? Porque o sensor ativo, ele emite alguma coisa, né? Tá, emite um sonar, ele emite uma luz e capta isso. E aí, quando ele capta isso, ele consegue ver o tempo de resposta e ele sabe se é profundo, se é raso, né? O avião está passando, jogou lá o sinal bateu, voltou rápido, sabe que aquilo está alto. Bateu, demorou para voltar, sabe que aquilo está profundo. Então, basicamente é assim que funciona, tá? Quando a gente usa radar, a gente consegue pegar até uma certa profundidade no subsolo. O radar ele consegue penetrar no solo. E aí ele consegue bater lá e identificar o tipo de solo, os minerais que estão presentes no solo. É assim que o pessoal costuma identificar mais ou menos a região que tem ouro, ferro. Claro, que não esteja muito profundo, né? Porque se for uma jazida profunda, não dá, tem que ter um estudo específico. Mas o radar faz isso, né? Os animais, né, gente, alguns animais eles usam, né? O morcego, por exemplo, não enxerga. Ele usa o sonar, né? Ele emite um som e pega o som de volta para poder fazer a movimentação dele. Então a gente usa isso em alguns equipamentos, tá? É assim que é feito para construir esses modelos digitais aqui. E aí, a partir quando você tem esse modelo digital, você vai ter elevação. Você vê que, né, onde está mais vermelho aqui é mais alto e vai ficando amarelo até chegar no azul, que seria o mais profundo. Então, a partir daí, no computador, eu posso pedir para ele pegar qualquer altura que eu quiser. Né? Eu falo, ó, construa uma linha para mim na altura de 10 metros. Ele, não, 10 metros. Agora bota de 10 em 10. Aí ele vai pegar 10, 20, 30 e constrói aqui a curva de nível, né? Bem tranquilo a partir desse levantamento. Alguma dúvida, gente, aqui? Não, né? Professor, no caso... Pode falar? Pode falar. No caso, está falando em relação aos radares, em relação aos aviões e helicópteros, algum equipamento maior que você vai contratar para fazer essa aerofotogrametria. Se fosse um drone, seria um outro esquema, é feito de uma outra forma, correto? Não, o drone também é feito da mesma forma. O drone, ele capta as imagens e ele próprio já faz essa imagem, se joga no sistema, tem um programa específico para isso. Tem um programa específico, assim como o do avião também tem. Do drone, você vai ter praticamente, são dois programas que você vai ter.
Um, para planejar o voo, tá? Para você jogar as coordenadas e planejar o voo. E o outro para você, aí vai ter a câmera, né? Que aí vai ter que, mas aí não é um software, é o hardware ali que vai tirar as fotografias e tal, mas aí depende do que você vai ter que ter um sensor específico. Por exemplo, tem um sensor termal. Termal. Se você quiser identificar diferença de temperatura no terreno que você está mapeando, né? Você vai ter que ter um sensor termal no seu drone, tá? Sim, sim. Não, eu estou perguntando isso exatamente por isso. Eu trabalho com aerofotogrametria e a gente usa lá o Agisoft. A gente faz a captação com os drones, né? A gente tem o RTK que ajuda nesse auxílio. A gente também tem os pontos de coordenada no terreno, a gente faz as medições e a gente joga essas imagens após para esse programa e ele faz não vou dizer render, né? Mas ele que faz esse trabalho de gerar esse DEM, né? Que é o DM que a E gente usa. Não seria exatamente o drone em si, é o programa. Ele só faz a captação das imagens numa qualidade superior, né? isso, exato, exatamente isso. Né? Se alguém for entender o que era o drone faz o levantamento. Todo o tratamento, né, da imagem é feito em outro software que tem vários, né? Aí tem o gratuito, o Spring, né? A gente tem o Recognition Define, não sei se você conhece, que é um alemão. Tem vários, né, hoje no mercado aí para poder fazer isso. Então você capta a imagem tanto no voo de helicóptero e de avião é a mesma coisa. Ele vai só captar a imagem, né, fazendo a sobreposição dela para a gente poder depois levar e fazer o trabalho. Da renderização é um deles, né, que você chegou a falar aí de renderizar. É, mas legal. Conta aí um pouco da sua experiência Não também. seria essa palavra exata. Na verdade, é uma sigla, né? DEM, que a gente fala, DEM e DOP. DEM seria esse de nível, você consegue saber as alturas, a profundidade, e o outro é mais para o Global Map, que é tipo um ortofoto, né? Você faz uma imagem geral do local, mas é DEM. Eu só não sei o que significa em inglês essa sigla agora. É É digitalização DM. mesmo, é o modelo digital de elevação. Isso. É. DEM. A gente chama de MDE, né? DEM, aí tá, no inglês está né? Enfim, é o modelo digital de elevação. É exatamente isso. Então, legal. Lá na tua empresa já trabalha com drone? Já, eu estou em processo agora para operar também. Eu trabalho mais com cálculo de volume, né? A gente faz monitoramento de umas pilhas e eu faço mais essa parte agora. Eu estou indo para o drone porque no caso, eu faria do começo ao fim. Eu faria a captação das fotos e entregaria os relatórios. Então, já quer deixar para fazer uma coisa só. É bem interessante, é bem legal. É sim. Isso, tem mais alguém que é uma levantada ou é você mesmo que está... Não, sou eu. Vou abaixar aqui. Tá. Olha, isso, eu vou falar, você está estagiando, é estágio? Você já Não, sou trabalha na contratada empresa? lá. Tá, então tu já é formada e está fazendo outra faculdade, é isso? Não, eu estou fazendo o tecnólogo de topografia e a faculdade, mas eu entrei lá como auxiliar. Ah, tá, agora eu entendi. Bom, então, gente, isso é o que eu falei lá atrás, né? Drone e BIM é garantia de você estar empregado, né? Hoje, eu posso te falar que é quase uma estabilidade, é quase um concurso público. Se você domina o Revit, né, algum software de BIM e domina o drone também, cara, as empresas estão pegando a laço. Você sabe que o governo ele criou lá, né, a norma que daqui a alguns anos todos os projetos deverão ser em BIM. Então, as empresas estão correndo atrás disso. O governo começou a liberar vários cursos gratuitos, cara, no sistema S, SESI, Senai, né, esse sistema aí para qualificar a galera. Então, aí aos poucos tem lá, né, a legislação que fala, tem tantos anos, sei lá, daqui a 5 anos 50% dos projetos tem que ser em BIM, daqui a tantos anos 70%, até chegar a 100%. Então, quem domina essas ferramentas vai ter garantia de emprego. Então, é muito bom aí saber, né, que tem aluno caminhando nessa área. Pô, compra um drone, começa, vai estudar, tem curso. O curso é onde? Compartilha aí com a gente. O Você meu pegou? É, aqui no Rio só tem 2 lugares, né? Ou é na Rural, que você faz, só que é integral, ou é à noite, então fica um pouco complicado. O que eu faço é em Itaboraí aos sábados.
mas eles vão abrir EAD também. Só que eu não acho que vale a pena. Eu acho que o presencial é assim 100% mais válido, né? Até pela troca de conhecimento e equipamento também, porque o curso ele tem um equipamento específico, mas como você tem outras pessoas que trabalham na área, elas acabam levando outros equipamentos, você vai conhecendo e aprendendo a mexer com outros, sabe? Eu, por exemplo, eu fiquei meio viciada na Leica. A Leica, se você já conhece, vai ver que é só apertar botão, porque é meio que um esquema todo programado, você não tem muito o que fazer. Agora, se pegar um outro equipamento, por exemplo, que não seja tão digitalizado, meu Deus, você vai passar um perrengue. É verdade. Mas é uma troca muito gostosa. Eu vou ver se o Charles, que é esse meu amigo, dá uma palestra para vocês, né? Vou convidar ele uma aula. Ele, pô, saca muito. Ele tem um drone, assim que lança o drone de última geração, ele compra. Ele vai lá no Paraguai, ele costuma importar, ele tem um endereço fixo no Paraguai, ele compra e manda para lá, para pagamento dos impostos, né? A gente sabe que lá no Paraguai. Então ele tem todo um esquema, cara. Ele tem um drone Phantom de última geração, tem, cara, top. Ele é um cara muito para frente, né, em relação a essa questão do uso de tecnologia para topografia. Ele faz tudo. Hoje o trabalho dele, você contrata ele, ele faz o levantamento, ele faz o modelo 3D, ele faz a virtualização, né, do espaço. Enfim, cara, é muito foda o trabalho que ele faz. É difícil achar alguém assim igual o Charles em relação a ele tá sempre se atualizando, porque tá muito rápido. Gente, não dá para acompanhar hoje o levantamento de drone, mas está muito rápido. Você fica um ano sem estudar, quando você vê já tem coisa nova. Está muito rápido. Bom, avançando aqui, né? Para a gente já estar finalizando. Aí tem o perfilamento a laser. A dificuldade do laser, tá, gente? É que o laser, a nuvem atrapalha um pouco. Se você tiver muita vegetação, né? Você também tem dificuldade de levantar. Então, o laser é bom porque ele consegue, né, tipo que escanear tudo, né? Hoje o laser scanner aí tem o lidar, né? O lidar aí que o pessoal usa muito, mas aí questão de chuva, questão da vegetação local ali atrapalha um pouco a questão do laser, mas também é um trabalho, né? Vocês podem ver aqui a imagem, como é que fica, olha lá, é praticamente real ali, né? Todas essas tecnologias, né, gente, o que a gente busca? Busca pegar e tentar representar o máximo real, fiel possível aquela região que a gente está fazendo o projeto. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer estar lá no escritório, em qualquer lugar, né, no computador, no tablet, no papel, o mais fiel possível àquela área, no intuito de fazer o planejamento dos projetos. Então, quanto mais real, quanto mais preciso, mais fácil vai ser o meu planejamento e depois a minha execução, né? E assim sucessivamente. Então, o laser, ele também não é adequado para pequenas áreas, né? O ideal dele é para grandes áreas, por causa do custo. Se a gente está estudando isso aqui, né? Você fica imaginando que o exército americano tem, né, em termos de tecnologia, né, gente? Então, olha lá como é que funciona. É bem parecido com o drone, né? Você vai ter o GPS, o equipamento aeronave, um equipamento de GPS, né, de referência ali. Então, cada empresa aí, né, a Leica, que ela falou, tem vários outros modelos que você coloca ali o equipamento já referenciado e assim é feito todo o levantamento, tá? Isso é o perfilamento a laser. Para que a gente utiliza, então, a curva de nível? Escolha do melhor traçado de rodovia, ferrovia, linha de transmissão, né? Você pode perceber que as torres são sempre em topo de morro. E aí, então, se você tem ali aonde está o divisor de águas, você já tem uma ideia onde você pode colocar a linha de transmissão. Você passa de um divisor para o outro, sempre no topo, tá? Serviço de terraplanagem, construção de açudes, barragem, usina, foi o que eu falei, você tem um terreno lá, um sítiozinho que quer construir um açude, ter a curva de nível facilita muito. Planejamento de uso de terra, planejamento urbano, cidade do Rio de Janeiro, né, gente? Área que alaga, pouco construído em lugar que tem deslizamento, né? Então, se eu tenho uma curva de nível, eu já planejo ali onde não pode construir. Infelizmente, não tem fiscalização, né? Porque saber onde professor, pode... Ô, professor, desculpa estar te interrompendo, né? Não, nada.
por exemplo, na rua onde eu morava, lá no final da rua, desde que eu me conheço por gente, ela enche, né? Enche, né? E aí eu, com esse acesso aqui ao Google Earth, né? Eu fui verificar por que isso acontecia, né? O meio da rua está na cota 8, a região onde enche está na cota 7, e aí você, deixa eu ver aqui, que agora eu não estou lembrado onde é que está. Logo depois dessa cota 7, ela tem o terreno, ele dá uma levantada, ele vai para a cota, acho que 9. Né? Por isso que a água fica empoçada ali, por isso que enche. Né? Eu estava assim, ontem aqui no trabalho, aqui estava sem fazer nada. Aí eu falei, cara, estava mexendo por causa desse trabalho que você pediu para fazer, né? Aí fui ver lá e tal. Aí, porra, eu fiquei pensando, cara, o que eu faria aqui para solucionar o problema? Logo atrás tem um rio, né? Ia fazer uma drenagem e jogar para aquela região ali, né? Porque esse rio está na cota de 5 metros. Entendi. Né? Quer dizer, por conta das curvas de nível, né? Que a gente consegue visualizar e consegue fazer isso, né? Cara, eu lembro que depois que um aluno meu aprendeu a mexer no Google, teve um aluno, eu lembro até hoje, o pai dele era dono de loja de material de construção. Aí ele fez esse trabalho do Google, aí ele conseguiu botar os pontos, né? Ele ampliou a loja do pai dele, ele fez uma filial através do Google, porque ele pegou e viu as entregas, onde a loja do pai dele fazia entrega, né, de material, começou a botar os pontos e viu que tipo tinha um bairro próximo que entregava muito. Aí ele foi, melhor botar uma filial aqui e tal, porque fica mais próximo dos clientes. Enfim, o Google ele serve para muita coisa, né? Para estudo ali, um estudo preliminar, né, cara, serve muito. Quem busca ali as ferramentas, dá para fazer muita coisa ali com o Google, né? E o problema nosso aqui é que a urbanização ela não é planejada. Então você tem várias áreas que não deveriam ser ocupadas. Eu vejo condomínio ser construído aí em área que já é alagada já naturalmente, né? Área de mangue, o cara está construindo lá um condomínio, aí depois alaga tudo, aí fica aquela confusão. É área com inclinação de encosta, né? Que vai deslizar em qualquer momento. Mas ninguém nem liga, a prefeitura deixa construir, vai embora, depois morre, enfim, é uma tragédia danada. Aqui Eu mandei lá no grupo o print que eu mandei lá no pessoal lá da minha rua. Show, beleza. Bom, gente, é isso. Agora eu vou dar o espaço aí para dúvida, quem tem dúvida em relação ao trabalho, né? Então, aqui o final da utilidade, a gente acabou a curva de nível, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui a apresentação e a gente abre aí para algumas dúvidas em relação à execução do trabalho, que é praticamente a última oportunidade para tirar dúvida, já que tem que entregar. Oi, Alan. Vou parar de gravar aqui então, tá? Pode parar que aí eu pego logo o link aqui para compartilhar. Posso falar? Pode. Então, é duas